Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a todos vocês. Quem vos saúda aqui, quero me apresentar, é o presbítero Paulo. Você é muito bem-vindo aqui na Escola de Teólogos, tá bom? Fique à vontade. Se você está entrando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho de notificações que está logo aí embaixo, para que você não perca nenhum vídeo a ser postado aqui nessa plataforma, tá bom? E é para a glória de Deus. Quero informar para vocês que, como eu já me apresentei, eu sou o presbítero Paulo, e em parceria com o meu colega, irmão em Cristo, professor José Márcio, nós montamos esse canal para que você seja edificado, tá bom? A gente vai trazer estudo bíblico, teológico, tá bom? A gente vai elaborar futuramente cursos teológicos também aqui na plataforma. Isso tudo é para a glória de Deus e em prol ao reino dele, amém? Hoje você está aqui para aprender um pouco dessa temática muito importante, né? Os cristãos devem guardar o sábado. E aí? Deixe seu comentário na sua opinião. O que você acha? Deve guardar? Não, não deve guardar. Por que não deve guardar? Por que deve guardar? Coloque aí no comentário, tá bom? A sua participação também nós vamos ler e vamos responder, porque é muito importante. Quero dizer para vocês que eu vou dar meu parecer e respeito todos os outros irmãos, todas as outras denominações, todas as outras linhas teológicas de quem pensa diferente. Eu quero também te pedir, respeite também o nosso posicionamento, tá bom? Até porque isso é vamos dizer assim, uma disputa, um estudo, um conflito teológico muito antigo, tá bom? Mas se você concorda com o que eu vou explanar aqui dentro da palavra de Deus, eu te peço uma coisa: compartilhe essa live, esse vídeo, melhor dizendo, tá bom? E a segunda coisa que eu te peço, se não for muito pedir, é que você assista todo o conteúdo para que você, que talvez tenha essa dúvida, seja alicerçado em um estudo profundo da Bíblia Sagrada. Então, por favor, assista todo o conteúdo e deixe o seu like. Vamos lá agora, sem muitas delongas. Nós devemos guardar o sábado, os cristãos? Olha, a minha opinião bíblica e teológica é que não devemos. Não devemos. Respeita aqueles que falam que deve, né? Cada um tem a sua opinião teológica. Nós não somos o dono da verdade. É 100% verdadeiro, 100% que não erra, é só Jesus, tá bom? Mas, presbítero Paulo, por que não devemos guardar o sábado? Primeiro, ao olhar o Antigo Testamento, a antiga aliança, eu percebo que o sábado, a guarda do sábado, não só a guarda do sábado, mas cerca de 613 ordenanças, leis, etc., né? Como, por exemplo, os 10 mandamentos, o decálogo, eu vejo que é para os judeus. Primeiro ponto, eu vejo que é para os judeus, tá bom? Lá, se eu não me engano, em Deuteronômio, capítulo 5, vai deixar bem claro isso, a respeito da lei, das ordenanças, que era para os judeus. E quem quisesse morar, né, junto com os judeus ali, tinha que obedecer tais ordenanças. Só que eu ressalto já no começo da introdução desse estudo bíblico que nós não somos enxertados em Israel. Repetindo, nós não somos enxertados em Israel. Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Louvado seja Deus. Foi Jesus que morreu por nós. Até porque a maioria dos israelitas rejeitaram o próprio mestre, né? Queriam obedecer tais mandamentos, tais ordenanças, e o próprio Jesus sempre indagava eles: não é assim, não é assim, não é assim, né? Porque eles obedeciam tantos mandamentos, tantas ordenanças, achavam que obedecia, mas sempre tropeçavam, né? A ponto de não enxergar o próprio mestre na frente deles, dentro das sinagogas, andando com eles. Isso é muito grave. Pois bem, vamos agora para a Bíblia. Lá em Atos dos Apóstolos, queridos irmãos, capítulo 15, quando tem uma espécie de reunião entre os apóstolos, né? Não apareceu ali essa ordenança, né? Muito importante essa reunião, né? Mas não apareceu ali a ordenança de guardar o sábado. É um ponto que nos faz pensar, né? Em Romanos capítulo 14, vamos comer Bíblia hoje. Nós estamos aqui na Escola de Teólogos e nós amamos a Bíblia. Eu, pelo menos, sou
ama a Bíblia, eu sou apaixonado com a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Olha para você ver que está escrito aqui, ó, e como está gravando aqui, sem pausar, sem nada, sem fazer edição, Romanos capítulo 14, olha o versículo 5 e o 6, por favor, fique até o final e deixe o seu comentário. Olha, muito claro, irmãos, muito claro. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. O apóstolo Paulo, ao meu ver, né, não é porque o meu nome é Paulo também, mas ao meu ver, o apóstolo Paulo é que combate rigorosamente a muitas heresias. Aqui combate rigorosamente a muitos conceitos pequenos e fúteis, né, que é combatido pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, indaga, questiona o apóstolo Pedro, né, a ponto dele querer circuncidar a igreja, né, os judeus querem circuncidar todos que aceitarem Jesus, e o apóstolo Paulo bate firme sobre isso. Da mesma forma, ele está dizendo aqui, no versículo 5 e 6 do capítulo 14 de Romanos, que um faz diferença entre dias e dia, mas outro julga iguais todos os dias, que é o nosso caso. A minha visão teológica é: nós não guardamos o sábado e nem guardamos o domingo. Tem pessoas que guardam o domingo, mas é antibíblico também, no sentido de não ter ordenança bíblica, tá? Mas no sentido de Jesus recitar e tudo, eu entendo essa visão. Mas eu, Paulo, eu guardo todos os dias como o dia do Senhor, tá? Mas eu não tenho um dia de descanso, porque ao meu ver, a guarda do sábado, né, nesse sentido de descansar, nós devemos ter um dia para descansar, não trabalhar feito louco, só trabalhar e não pensar em descansar. Então, ao meu ver, nós devemos guardar um descanso para ter tempo para a nossa família, para ter tempo para Deus. Porque os judeus, irmãos, eles têm, se eu não me engano, 30 e poucos, eu não vou saber o certo agora, mas se eu não me engano, 30 e poucos ordens para não fazer, ou mais do que isso, tá? Para não fazer no dia de sábado, nem apagar a luz. Isso é um absurdo, tá bom? Então eu vejo que a guarda do sábado era no sentido de demonstrar que nós devemos descansar. Nós não devemos ficar igual loucos, trabalhando, mas confiar em Deus, descansar, tirar um tempo. Até porque a igreja brasileira, por exemplo, não cultua só no sábado ou só no domingo, mas a nossa igreja, por exemplo, quarta, sexta e domingo nós tiramos para o Senhor, né? E fora o culto em casa, e fora os cultos na rua. Então, em todo tempo, nós que amamos a Deus, estamos cultuando ao Senhor e tirando o devido tempo para Ele. Isso é primordial, tá bom, queridos? Então, eu creio que, por exemplo, quando se dá a aparecer que a pessoa quer guardar o sábado, guarde. Aquele que não quer guardar, não guarde, respeite. Olha que um faz diferença e o outro acha que tudo é igual. Todos os dias, dia do Senhor. Todo dia é dia da gente viver pensando no céu, porque nós somos peregrinos. Então está muito claro aqui. Quando trata lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 também, mas é o capítulo 1 na ênfase, que vai falar a respeito que o Senhor descansou, nós devemos entender que o Senhor concluiu a obra. Tá bom? Ele fez tudo perfeito, concluiu, nada precisava fazer mais. Tudo ele fez ali. É nesse sentido que está falando da guarda. Mas Deus, ele não cansa. Deus não cansa, irmãos. Quando você acha que Deus está descansando assim, não. É que ele concluiu a obra. Pois bem, ainda na palavra de Deus, temos aí uns versículos para ler, talvez não vai dar tempo de ler tudo. Gálatas capítulo 5. Olhe para vocês verem o que está escrito. Gálatas, eu amo a palavra de Deus porque ela é muito clara. Capítulo 5, versículo 4. Merece você compartilhar, merece você se inscrever no canal, porque a palavra de Deus é sólida. 4, olha aqui, capítulo 4. E vamos ler também até o 7. É muito interessante. Olha aqui.
para resgatar os que estavam debaixo da lei. Olha aí, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos de Deus. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais escravos, mas filhos. E se és filhos, és também feito herdeiro por Deus. Antes, porém, só até aqui. Olha aí, queridos, nós não somos escravos da lei. A lei não... Ninguém foi salvo pela lei. Pelo contrário, foi condenado por ela. Eu conheço não só mas centenas de pessoas, tá? Que fala que guarda o sábado, que fala que guarda os mandamentos todos, mas aí você pergunta, você cumpre na risca? Não cumpre. E a Bíblia diz que se você tropeçar em um, tropeça em todos. Já é condenado. Já está condenado. Se você for no tempo do Antigo Testamento, você vai ter que ser apredejado, né? Quando é pego fazendo alguma coisa no sábado, eles eram mortos. E aí? Irmãos, a Bíblia é muito clara. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31, vamos lá, olha para você ver. É muito interessante isso aqui, nós devemos abrir. Jeremias 31, espero que os irmãos tenham entendendo aí a palavra de Deus. Amados, Jeremias 31, observe. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Uma nova aliança, o profeta Jeremias profetizando. A nova aliança em que, presbítero Paulo? No sangue de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 8, vai falar que um novo contrato no sangue de Cristo. Porque a nova aliança não começa no começo da jornada de Cristo, da missão de Cristo, mas quando ele morre, é a nova aliança no sangue de Cristo. Cabe ressaltar que dos 10 mandamentos lá do Antigo Testamento, da antiga aliança, só 9 é citado. E a guarda do sábado não tem ordenança citada. Tá bom? Interessante também ressaltar para os amados irmãos, que lá em Hebreus capítulo 9, olha aqui que diz, o Novo Testamento, quando Jesus morre, é o Novo Testamento. É interessante isso aqui. Gálatas capítulo... Eu estava lá em Gálatas e vamos lá de novo, estamos encerrando já. É um estudo, queridos, que muitas pessoas pensam diferente. E nós devemos respeitar, porque aqui nessa terra nós conhecemos em enigma. Mas quando Jesus vier, ele vai revelar tudo que de fato é verídico, né? Por isso que tem várias interpretações teológicas. Olha, Gálatas capítulo 4, versículo de 9 ao 11. Interessante isso aqui, ó. Grave para você ver. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como o tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha o que o apóstolo Paulo fala. É por isso que o apóstolo Paulo era massacrado, pisoteado, tomava chicotada, era humilhado, apanhava, porque ele pregava claramente o que o Espírito Santo revelava. E o Espírito Santo não quer que a gente fique escravos, né, de algo que já foi aprovado por Deus, no sentido da pessoa não cumprir, né? Quando você vai olhar o Antigo Testamento todo, irmãos, infelizmente é desapontamento em cima de desapontamento. Observe, Deus levanta profeta, Deus levanta juiz, Deus levanta sacerdotes, Deus permite que sacrifício seja, animais sejam mortos, mas nada adianta. E Deus vai permitir que o povo caia preso, cativo. Deus permite que o templo seja destruído, muitas coisas. Por quê? Eles vão desobedecendo, ficando longe de Deus, e Deus, Jesus vem e faz essa obra maravilhosa na cruz. Ele encarna, ele desce do seu trono de glória, né, e vem como servo. Os irmãos sabem muito bem, para que nós não venhamos ser mais, vamos dizer assim, massacrados em um sistema religioso a qual eles não serviam, nem eles seguiam. Então observe, por favor, que se você conhece a Jesus e ele de fato te libertou, você tem que preocupar com o pecado. Com o pecado.
com amar o seu próximo e amar a Deus. É muito claro. Como, aqui olha aqui, como quereis ainda ir para os rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis servir? O 10 é muito forte. Guardais dias e meses e tempos e anos. Guardando dia de sábado. Tem gente que guarda dias de sábado até no sentido de salvação. Que aquele que não guarda o sábado perde a salvação. Que aquele que nos últimos dias, quando o anticristo vier, ele vai mandar a pessoa guardar. Eu já ouvi isso. Obrigar as pessoas a guardar o domingo até esses movimentos. E isso é a marca da besta, irmãos. É um absurdo. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Para de perder tempo em ficar guardando o sábado. O Senhor é o Senhor do sábado. E Senhor não é escravo do sábado. Tá? E outra coisa que cabe ressaltar para nós, nesse campo teológico, nessa plataforma, na escola de teólogos, é que o descanso, sábado significa descanso, o Senhor Jesus é o nosso descanso. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que descanso maravilhoso. Tá bom? Não é pelo mérito de obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Eu finalizo, tem muita coisa para me falar, mas eu finalizo aqui em mais 2 versículos apenas. Observe, por favor, Colossenses capítulo 2. Vamos achar, porque é merecido nós acharmos. Que palavra tremenda. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e o 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Aí, tem gente que julga o outro pelo comer. Não vou entrar nesse tema agora, mas julga. Ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Pode procurar no grego, pode procurar nas línguas semíticas, as línguas originais, está escrito sábados. Ninguém julgue vocês pelos sábados. Olha a raiva que o povo tinha do apóstolo Paulo. Se ele tivesse vivo hoje, teriam raiva de novo. Queriam apredejar ele de novo. Da mesma forma que fez com Jesus. Porque Jesus foi muito claro e o povo quer dificultar. O povo quer ir para debaixo da servidão. E o Senhor nos fez livre. Antigamente o povo de Israel servia a Deus com muito medo. É por isso que ele falava assim, olha... o povo falava assim, olha, fala conosco, Moisés. Mas não deixa Deus falar com nós não. Eles tinham medo. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Senhor quer que nós tenha amor. Seja livre em Cristo. Tenha amor, faz a obra com fervor. Preocupe com almas. É interessante isso. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Louvado seja Deus. Aquele descanso do Antigo Testamento se encontra no descanso. A sombra era um pano de fundo para mostrar que Jesus é o nosso descanso. Que Jesus é a nossa pedra angular, pedra fundamental, pedra de esquina, que os fundadores rejeitaram, etc. É maravilhoso, irmãos. Observe em Hebreus 4:3, é muita coisa para nós comermos do maná da palavra de Deus e ignora quem quer. Mas as pessoas que querem viver a antiga aliança, respeitosamente respeitamos. Mas deixa nós seguir a palavra de Deus conforme nós cremos também, com a ajuda do Espírito Santo. Ou o tanto de igreja que serve, que crê de outra forma, daqueles que pensam ao contrário de nós, estão tudo no inferno? Ou estão tudo equivocado? O Espírito Santo não está aqui para nos conduzir. Além de nós aqui se você aprender isso aqui muito, nós aqui no canal Escola de Teólogos, nós somos pessoas que temos que ter esse discernimento, essa presença do Espírito Santo. Nós não falamos por impulso, nós não falamos somente por falar, porque nós somos o cara, os sábios, não. Temos que falar conduzidos pelo Espírito Santo, tá bom? Então cuidado, quando você acha que todo mundo vai sucumbir para o inferno. Ah, tadinho, eles são inocentes, eles fazem muito sinceramente as coisas, mas pro erro. Não,
O Espírito Santo conduz a gente dentro da palavra de Deus. Observe aqui o último versículo, Hebreus 4:3. Ora, nós o que temos crido, entramos no descanso tal como disse. Assim jurei na minha ira, quando não entrarão no meu descanso. Contudo, as tuas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Esse descanso, a qual nós regozijamos, a qual nós descansamos, e pela graça somos salvos. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, saiba que o grande mandamento, a qual nós devemos seguir, não perder tempo, é ganhar almas para o reino de Deus, é procurar pregar o evangelho, andar em espírito. É isso que Deus requer de nós, para que milhares de pessoas sejam salvas. Paramos, portanto, de ter discussões, brigas, né? Tentar ferir o corpo de Cristo, mas preocupamos, portanto, em vencer, com o nome de Jesus, todos os dardos inflamados do maligno. Deus abençoe a todos. Espero ser sucinto, tá? Espero ter ajudado os irmãos. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Um abraço a todos em nome de Jesus. Ore por nós. Paz do Senhor.